cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos apresentando o nosso novo trimestre com muita alegria. O último trimestre de 2019, o nosso quarto trimestre, vai tratar sobre o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus, de acordo com os livros 1º e 2º Samuel. As lições bíblicas que trataremos na lição de número 1, com o tema Conhecendo os 2 livros de Samuel, o nosso assunto hoje nos convida a entrar no assunto desta primeira lição, quando vai tratar na introdução sobre o homem que Deus escolhe para reinar sobre Israel. Nos tópicos, nós vamos estudar paulatinamente sobre os personagens principais do livro e estudaremos também a situação espiritual do povo de Israel quando estava diante do sacerdote Eli. Queridos, a lição ela nos leva até o tópico de número 3, onde vai tratar da busca de um rei. E levará também ao alicerce de uma dinastia davídica. Estudaremos o último tópico, falando sobre o líder Samuel. E esse Samuel, quando nós estudamos a lição, tratará de ser um divisor de águas, sendo ele profeta, juiz e sacerdote. Queridos, com muita alegria que nós iniciamos mais um trimestre abençoado. Queremos desejar a todos um bom trimestre. Iremos nós estudar com muito afinco, com muita dedicação, tratando a respeito deste livro de Samuel. Nós vamos estudar este livro de acordo com a lição. Queridos, conforme nós já anunciamos na lição de número 1, que vai tratar sobre como Deus escolhe homens para reinar sobre Israel, a lição ela vai tratar sobre a maneira do próprio Deus reinar sobre o povo antes mesmo de haver reis humanos. Conforme a lição que vai nos levar um governo divino em mãos humanas, isto mostra que lá na frente o povo pediu um rei, que isto abalou muito o coração de Deus. Que rei eles querem? Eles já têm um rei. Então Deus se entristeceu muito com esse pedido. Então vamos ver como é que Deus escolhe homens para reinar, e a teocracia que estava no reinado de Israel. Isto é, havia Deus como único rei sobre todo Israel. Mas por que este ato de rebelião, desta busca de um rei, o povo inteiro querendo para si um rei? Vocês observem que quando Moisés subiu no monte, o povo não quis falar com Deus, e o povo disse a Moisés: fale tu conosco e não Deus. O povo sempre procura um intermediário. O povo sempre procura distanciar do verdadeiro Deus. O que nós vamos estudar nessa lição de número 1 é a base para a vinda do reinado de Davi, a transição desse período dos juízes, que nós temos Samuel como o último dos juízes, e sendo ele primeiro depois de Moisés. Vale lembrar que havia também muitos outros profetas, como Abraão foi um profeta, como Enoque também profetizou. Então, ele era um dos profetas. Então, nosso comentário vai falar sobre Samuel, mostrando o privilégio que Deus lhe capacitou desde o seu nascimento.
A gente está estudando que Samuel, ele teve uma liberdade, um privilégio de oferecer altar a Deus em qualquer lugar. Você parou para pensar que Samuel não era da tribo de Levi, e sendo ele da tribo de Efraim, ele oferecia sacrifícios a Deus? Como ele oferecia sacrifício a Deus, sendo ele da tribo de Efraim e não da tribo de Judá? Melhor, e não da tribo de Levi. Queridos amados irmãos, mais na frente nós vemos o próprio Saul oferecendo sacrifícios e sendo ele rejeitado por Samuel. Como é que eu concilio isto? O que é isto? Na verdade, nós estamos vendo uma curiosidade, já que Israel tem os levitas e os sacerdotes têm que ser levita. Por que Samuel não era levita? Porque a gente vê que o sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio eterno. Ok? Com isso, Samuel pertencia a esta ordem maior, porque não dependia de sacrificar lá em Siló, no tabernáculo. Ele poderia, como disse, oferecer sacrifício em Gilgal. O que nós estamos estudando é que Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. Então, a gente percebe neste comentário que Samuel tinha esta liberdade de oferecer sacrifícios a Deus em qualquer lugar. Então, o seu sacerdócio não era levítico, conforme falamos, era segundo a ordem de Melquisedeque, aonde ele poderia oferecer sacrifício em qualquer lugar, inclusive em Gilgal. Quem autorizou? O próprio sacerdócio de Melquisedeque, como Cristo também é do sacerdócio de Melquisedeque. Então nós temos um monte de pessoas que eram dessa linhagem sacerdotal. O próprio Abraão recebeu de Moisés, recebeu de Melquisedeque, o próprio Jetro entregou em Moisés. Ok, então nós temos esse sacerdócio de Melquisedeque anterior ao próprio Levítico, que depois nós vemos na pessoa de Jesus. Então Deus, ele vendo o problema espiritual na vida de Israel, mediante um fracasso de um sacerdócio levítico que estava na mão de Eli, já velho, com a cegueira, que não conseguia enxergar pecados, que não havia disciplina no seu lar. A gente percebe, meus irmãos, que Deus é um Deus de emergência. É um Deus que trabalha abrindo a porta da emergência. Como o sacerdócio levítico não estava mais funcionando na pessoa de Eli, Deus vai levantar um homem, um líder de emergência, que vai colocar para funcionar o sacerdócio de Melquisedeque. Então, a gente percebe que Samuel, entre os que foram tirados da madre como nazireu, isto é, os nazireus da Bíblia, conforme a gente tem João Batista, Samuel e Sansão, que foram frutos de madres estéril, de impossibilidade humana. A gente vê que Deus levantou estes homens, inclusive Samuel, para apaziguar a tempestade espiritual que estava tendo na casa de Israel. E a gente vê que Samuel foi tirado do ventre da qual sua mãe ofereceu tudo a Deus quando não tinha nada. Então Samuel, sendo nazireu nascimento, sua própria vida de nascimento,
consagrado a Deus, vivendo no templo para a glória de Deus. Isto mostra que Deus, ele vai trabalhar com um governo, isto é, teocrático, antes de eleger um homem como rei de Israel, porque o povo pediu. Mas veja, Deus trabalha, Deus, Theos, Elohim, ele trabalha com 3 unções. As 3 unções que Deus trabalha: 1, 2, 3. A primeira, sacerdote. Segunda, juiz. A terceira, profeta. Então Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. Então, esta unção estará lado a lado com Deus na vida de um homem chamado Samuel, certo? Aonde Deus trabalha na sua teocracia, nesse governo teocrático sobre o povo de Israel, que são unções que vão atrás de Deus eleger e colocar sobre aquele que o povo pediu, o rei. Então, na aula extra que estudaremos, nós vamos ver essas unções que Deus quis colocar em Saul, que Saul rejeitou essas unções, depois Deus, ele coloca em Davi. A gente vai ver devagar isto aqui. Então, Samuel, ele tinha o poder judicial, juiz. Ele tinha o poder sacerdotal, sacerdote. Ele tinha o poder profético, profeta. Então Deus usava essas 3 unções concentradas em uma só pessoa. E aquele que ia ser rei, ele teria a graça de Deus de quê? De também julgar o povo, de ser juiz. Deus também daria graça ao rei de ser juiz. São unções que Deus trabalha na sua teocracia, governo de Deus. Deus levantando pessoas de uma forma emergencial quando o sacerdócio vigente estava em decadência. Aí Deus levantava Nazireu, conforme toda a história de Israel. Então, nós temos um governo teocrático. Quem é o rei? O único Deus. Como pedir um rei se ele já tinha um rei? Como eu peço um rei se eu já tenho um rei? Insensibilidade espiritual, moral. Insensibilidade. Deus era o único que reinava. Mas como o povo andava por vista e não por fé, ele viu as outras nações pedindo e tendo rei. E conforme as outras nações tinham um rei, eles também pediram um rei. Israel pediu um rei sobre eles. Isto ofendeu muito o coração de Deus. Isto ofendeu. Por quê? Porque eles estavam pedindo o que eles já tinham. Eles estavam pedindo o que eles já tinham. Como é que eu já tenho um rei e peço um rei? Está faltando sensibilidade espiritual. Então, o coração de Deus estava muito ofendido. Veja aí, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 19. Então, Deus, na sua parte teocrática, antes de eleger o rei humano, porque a lição vai tratar sobre isto, porque Deus vai escolher o rei, é Deus quem vai dar a canetada
e vai dizer quem é o rei de Israel, mesmo eles querendo o rei, é Deus que toma as rédeas da nação por meio do rei. O que nós observamos é que, ao lado de Deus, trabalha três unções: a unção judicial, a unção sacerdotal e a unção profética. Estas unções revelavam o governo teocrático de Deus sobre a nação. Deus levantava Samuel com essas três unções para que Israel saísse do fracasso espiritual. Aí o que nós observamos é que Deus vai trabalhar na vida de Samuel como Deus sendo juiz, Deus sendo sacerdote e Deus sendo profeta na vida de Samuel. Então, Samuel, ele tem este governo teocrático junto com a nação. E as três unções estavam associadas a Samuel. Então, Deus é soberano. Quando o povo pediu um rei, Deus, já na sua presciência, encaixou o pedido dentro do governo que Deus já estava previsto para o mundo. Então, em Samuel, nós vamos ver as bases para o estabelecimento de um governo onde Jesus será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a base para um governo através de Davi. Então há um encaixe perfeito dentro do projeto. Não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Vocês estão pedindo rei, vocês vão ter um rei. Então, o ato de julgar, de ser juiz, seria dado ao rei humano. Então, haveria de ser passado unções de Deus ao homem, o governo divino em mãos humanas. Esta é a nossa lição que estamos tratando. O que nós estamos estudando é que há um projeto de Deus de levar as unções para o rei. Então nós temos o primeiro rei que vai receber a unção. Número 1, número 2, número 3. E na aula extra, você não pode perder, porque trataremos desse assunto, porque que Saul não recebeu a unção. Esta questão de colocar óleo na cabeça não vale nada, não. Saul vai ter que querer receber a unção. Como é que Saul recebe a unção? Tem 3 formas. Saul não sabia que estava sendo preparado para a sua vida 3 unções. Saul terá as tentativas para receber estas unções. As 3 tentativas será passada de uma forma íntegra na aula extra. Então, lembra de Noé? Quando Noé soltou o corvo? Aí depois Noé soltou a pombinha lá na arca. O que nós podemos ver aqui é uma figura onde Davi, ele foi que veio cumprir a vontade de Deus. Saul veio primeiro, mas veio apenas preparar o caminho para Davi. Saul estava só esquentando o motor para Davi. Louvado seja Deus. A desobediência de Saul e sua rejeição às 3 unções também passaremos adiante nas aulas. Deus permitiu que o espírito maligno, que agora, já que Saul
não recebeu as unções que estava prevista para o rei a quem Deus elegeu e escolheu, já que ele não foi ungido com as 3 unções, então resta vir um Espírito da parte do Senhor, que a gente vê que não é um espírito bom, mas maligno, que veio com a permissão de Deus e veio atormentar Saul. E aqui nós temos um primeiro discernimento espiritual. Qual é o discernimento? É que aquele que quer matar não é Saul, mas o espírito maligno. Já que nós estudamos aulas passadas que tratava sobre batalha espiritual e que a luta não é contra carne e sangue, então a nossa luta não é contra o Saul, mas sim contra o espírito maligno que atormentava Saul. Nós temos que dizer para o Golias, ele está afrontando não é o exército de Israel, ele está afrontando é o exército do Deus vivo. Então temos que triunfar sobre os demônios que estão nas pessoas para ganhar a alma delas para Cristo. Então, Saul, ele vai ter que receber a unção do óleo. Glória a Deus. Saul, ele vai ter que ser ungido, mas ele vai correr, ele vai se esconder. O que nós observamos, meus amados irmãos, é que Deus tem uma coroa preparada de rei. Deus tem uma capa de profeta preparada para o ungido. Deus tem uma unção especial sacerdotal para o ungido. Então, quando o governo não quer a liderança profética por meio de Samuel, então o Samuel vai para trás do governo. Vou mostrar isso bem claro. Então, já que Saul não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer, porque é melhor do que sacrificar, o Saul não quer Deus. Então, rejeitando o Samuel, que é a palavra profética para o Israel, já que o governo que é liderado por Saul rejeitou a liderança de Samuel, então Samuel, ele agora sai dessa parte aqui, que está na frente de Saul, então, já que o Saul rejeitou essa unção profética que vinha sobre ele, então Samuel sai da frente e ele vem para onde? Para trás de Saul. Então ele vem para cá. Está na Bíblia isso aí. Onde é que eu posso ver? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 31. O que nós observamos é que, quando Saul rejeitou a unção de Deus, o governo profético foi para trás. Mas por que Samuel ficou para trás de Saul? 1 Samuel 15, 31. O que foi que Samuel foi fazer? Deus já estava levando Samuel para as montanhas, para dar início a uma escola de profeta, para preparar os novos profetas, a nova elite, da onde vai sair um Davi, que será um rei sobre a casa de Israel. E Deus disse que eternamente não vai faltar rei sobre Israel. O que nós estamos dizendo é que Saul rejeitou Deus, ele reinou sem a arca o tempo inteiro. A arca representava a presença de Deus, e Saul rejeitou a Deus.
Então Samuel, ele foi cuidar do propósito real de Deus, enquanto Saul reinou sem Deus, sem a unção de Deus. Saul estava pensando: eu posso reinar sem a arca. Eu posso reinar sem o Samuel. Quando o profeta não dirige a nação, ele vai lá para trás. Mas essa parte aqui, ele vai estar numa escola, preparando profetas para o novo governo de Deus. Novos obreiros virão. Novo líder está chegando. Samuel vai formar homens na escola dos profetas, porque um novo governo vai ser estabelecido. A função é preparar novos profetas. A função é que esses novos profetas venham para o novo governo, o de Davi. Então Samuel nem sabia quem seria esse próximo rei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre Samuel, aquele que foi ouvido por Deus. O seu nome quer dizer, foi uma oferta do tudo no meio do nada, onde era madre frutífera, não tinha nada, ela deu tudo antes de nascer. Ela orava, eu estou falando agora da mãe de Samuel, aquela mulher, Ana, orava a Deus, e a melhor coisa que ela achou para estar na presença de Deus foi a oração, que ela decidiu como a melhor decisão. Então, sendo Eucana pai de Samuel da tribo de Efraim, e sua mãe, Ana, que tinha um ventre que estava disposto a Deus, o que nós observamos é que entre a Ana, que quer dizer graça, o nome, e a Penina, que o nome quer dizer joia, nós temos o quê? Que a graça venceu exatamente a riqueza. A joia foi vencido pela graça. O que nós temos é que Ana fez um voto e entrega o seu ventre para um grande milagre. Havia uma grande necessidade, e essa necessidade era de vir um líder para dar conselhos, para fiscalizar, para manter a justiça. Deus, ele sabe levantar um homem que saiba trabalhar com vinho sem se corromper. Não como Noé, como bebeu e ficou bêbado e ficou nu. Não como Adão, que tomou do fruto e comeu. Nós estamos falando de um homem que mexeu, pegou, porque era sacerdote, no vinho, mas não se corrompeu. Então Samuel, assim como nos dias de Elias e Eliseu, ele trabalhava na condução espiritual de Israel, da nação. Lembra do rei Joás? Aquele que viveu no tempo de Eliseu? Joás sabia e reconhecia que o Eliseu, o profeta, ele era o condutor espiritual, isto é, o governante espiritual da nação. O clamor do rei Joás era o mesmo de Eliseu quanto a Elias. Porque ele diz, Abi, Rehev, Israel, o Parachaíve, que é uma pergunta, que quer dizer, quem vai assentar nas carruagens de Israel? Governo espiritual sobre Israel. Moisés, Samuel, Davi e Salomão, todos líderes de um povo. E todos os líderes precisam subir a Peniel, porque é lá que a pessoa tem o seu caráter transformado, porque ele tem um encontro com Deus. Não é a riqueza nem a pobreza que mudará o caráter, mas é o estar
cara a cara com Deus que você será transformado. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, Deus elegeu um homem para o governo, assim como ele elegeu também Moisés para governar o povo de Israel. Lembra do José, que foi governador do Egito? Que passou por tudo aquilo, vendido, foi lá para o calabouço, e assim chegou ao governo, mas o líder, José, não soube fazer um novo líder, como Moisés fez um líder, como Elias também fez um líder. Estou falando de Eliseu. Estou falando de pessoas que serão sucessores na sua história. Por que entrou um novo rei que não conhecera José? Porque José não soube fazer a continuação da liderança. Ele não soube fazer discípulos. Então Deus vai ter que levantar um Moisés, sem precisar de passar pelos irmãos, sem precisar de passar por ser vendido pelos ismaelitas, pela casa de Potifar. Deus vai pegar o Moisés de bebezinho e levar para o palácio. Já ganhou muito tempo. Eu estou mostrando que há um hiato entre o José e o Moisés. E neste hiato houve um período de escravidão, muitos anos. E em todo o período negro espiritual de Israel, Deus levanta homens para cumprir a sua promessa, a qual fez a Abraão. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus escolhe com o coração e o homem escolhe com seus olhos. Os homens escolhem vendo se ele tem armadura, se tem aparência, se tem força, se tem experiência. Mas Deus, ele olha e elege com o coração. Então a tática de Deus para Davi é fazer de Davi um rei que seja exemplo para todas as nações da terra. Glória a Deus. Então hoje concluímos esta aula mostrando que Deus está no controle de toda a história. E que Deus é que determina, é quem assina, é quem carimba, é quem fala, é quem está de pé, é quem ordena a bênção para sempre. Amém? Deus abençoe. Vamos para a aula extra. Aqueles que querem a nossa aula extra, certo? 991 28 12 60. Nosso zap. Então, entre em contato conosco. Nos envia uma doação de qualquer valor e você estuda no zap. Vamos enviar os links das aulas para o seu celular e estudar conosco, tá bom? Estamos apenas começando. Esta é a nossa primeira aula. Vamos ter uma aula extra continuando esse mesmo assunto, falando das unções. E até lá, com a graça de Deus permitindo, estaremos aqui para a segunda lição, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém.